Qual que é o limite saudável, né, da busca pelo ganhar mais, pelo prosperar financeiramente mais? E qual que é o limite de compreensão entre, o que realmente é uma prosperidade financeira e do que é, na verdade, a tentativa de preencher um vazio emocional, um buraco de um sentimento que para algumas pessoas é um enigma e quanto mais ela tenta, né, ganhar mais, quanto mais ela tenta, superar as perspectivas que às vezes toda a família já atingiu. Então tem pessoas que conseguiu já superar os ganhos financeiros de toda uma família, de toda uma geração, de toda uma ancestralidade, mas ainda assim, essa pessoa sente que nunca é o bastante. Mesmo que racionalmente ela consiga olhar, sabe, para a conta bancária dela e ela ter a clareza de que, assim, ela pode viver quantos anos ela quiser, que ela não vai, né, conseguir usar aquele dinheiro que ela conquistou, ela não vai conseguir, sabe, acabar com aquela fortuna que ela produziu. Mas ainda assim, existe um desejo, sabe, de conquistar algo mais, de alçar voos maiores, e esse é o momento da gente poder se perguntar, entende, de aonde que está o limite entre o que é realmente uma busca profissional e o que é um preenchimento de algo emocional, de algo afetivo. Eu vou ir até mais fundo aqui, de algo que na verdade é uma dor da alma, de outros processos reencarnatórios, porque sim, né, aqui nesse canal, né, eu não deixo escondido para vocês, né, de que sim, né, eu parto da compreensão, né, comprovada já por diversos, né, pesquisadores. Então, assim, a gente vai ver um monte de livros de médicos, né, internacionais sobre as EQMs, né, as experiências de quase morte, aonde a pessoa, né, ela passou por uma experiência que ela não tinha como estar consciente, porque não tinha batimento cardíaco, então não tinha oxigenação no cérebro, então não pode alucinar, não pode estar consciente, e ela teve percepções, experiências, visualizou os procedimentos técnicos que estavam sendo feitos nela ali de massagem cardíaca para tentar ressuscitar ela, diversas crianças também. Esses relatos estão cheios por aí. A gente também tem, por exemplo, a física quântica conseguindo comprovar, né, de que existe uma outra dimensão aonde a informação, aonde toda uma série de coisas acontece e que essa outra dimensão, né, ela é uma dimensão que, a gente chamaria, né, daquilo que a gente nomeia como consciência suprema, como Deus, enfim, que sustenta e suporta tudo. E também a gente sabe que na prática, né, tem milhares de livros, de relatos, de experiências após o desencarnar, tem, N lugares e locais, né, destinados à questão mediúnica, aonde, as consciências elas se apresentam e elas utilizam até mesmo o aparelho, né, mental e corpóreo das pessoas que se disponibilizam para ser esse intermediário entre elas. Então, assim, tá disponível para todo mundo, né, só não acredita, né, quem não quer ir presenciar a realidade, porque se você vai presenciar, você passa a acreditar, porque a realidade, né, ela é muito maior do que a nossa resistência a querer negar algo que seja desconfortável. E nesse sentido, a nossa alma, né, ela traz uma carga de memórias, de experiências. E muitas vezes a gente está já num momento de abundância financeira que a gente alçou um patamar que agora o objetivo é o quê? É buscar uma compreensão emocional sobre a vida. Porque a vida é todos esses setores. A vida também é, né, uma questão material e a parte financeira ela faz parte totalmente da vida, é uma parte muito boa, não é uma parte negativa da vida. A questão é encontrar, né, quando que eu estou tentando preencher uma coisa com outra que não vai dar conta daquilo. Então, por mais que eu me esforce, eu vou continuar me sofrendo, eu vou continuar me sentindo nunca o bastante, nunca o suficiente. E daí, aquilo que passava a ser prazeroso, começa a se tornar uma tortura. Então, para a gente poder ter essa percepção consciente, a gente precisa, né, fazer esse questionamento, essa reflexão. Sabe, o que eu realmente estou tentando alçar no meu ganho financeiro é algo realmente real e que eu preciso disso?
ou eu já estou em um momento que financeiramente eu tenho uma condição real de vida que, assim, eu posso me permitir a olhar para outras áreas da minha vida que eu não tenho tantas habilidades e que eu tenho medo, porque eu me sinto frágil. Porque é desafiador para uma pessoa que já alcançou um prestígio profissional, um prestígio financeiro, então ela já se vê em uma posição na vida onde ela tem autonomia, onde ela é reconhecida, onde ela tem uma série, né, de status, ela realmente olhar para um aspecto da vida dela no qual ela se sente, em muitos momentos, vulnerável, incompetente, incapaz de lidar com aquilo. Realmente, exige um nível de inteligência, emocional, obviamente, né, e um nível de coragem, e um nível, assim, de disposição para começar a lidar com algo, como se eu tivesse que dar alguns passos para trás, né, porque eu já estou num status aqui, e agora eu vou ter que começar algo que eu não sei. Então eu já sou expert em uma área e agora eu vou ter que começar a lidar com algo que eu sou aprendiz. E geralmente o que bloqueia uma pessoa que está nesse momento, que ela tem todas as condições possíveis para vivenciar esse processo, é o quê? É a crença de que se ela se vulnerabiliza neste aspecto da vida, que é esse aspecto mais emocional, que ela tem dificuldade, que ela vai perder o prestígio e que ela vai perder a conquista de toda a força e autonomia que ela conquistou em outro aspecto da vida dela. Profissional, por exemplo, empresarial, dentro da família ali, toda o lugar que ela ocupa na família, o papel que ela ocupa na família. E essa crença, ela não é real. Essa crença, ela é uma crença extremamente sabotadora. Essa crença, ela é uma forma da gente, na verdade, não se dispor a vivenciar algo que a gente tem, um certo desconforto em lidar com aquilo, porque a gente sabe que não é fácil lidar com algo que a gente não entende, lidar com algo que a gente não é bom. Só que veja bem, da mesma forma que profissionalmente, entende, em algum momento você precisou encarar algo que você não era bom e que você aprendeu através dessa jornada sua profissional e financeira, o quê? Uma série de coisas, uma série de virtudes que você pode trazer para esse aspecto emocional da sua vida, que é o quê? Por exemplo, a persistência, o life learning, né? Que é essa vida de estudos. Então você está sempre estudando, porque veja bem, você não estudou o suficiente da parte emocional, assim como você estudou na parte financeira e na parte profissional. Você não se permitiu repetir as horas de chão, sabe, as horas de voo, as horas de repetição de práticas, de técnicas, de, estratégias de autoconhecimento, como você repetiu as suas horas de trabalho, as suas horas de estudo, as suas horas de apresentação, de negócios e de treinamentos e de formações e de especializações. Então, a sua incompetência, entre aspas, nesse momento, ela expressa, na verdade, a quantidade, entende, de esforço e dedicação que você realmente colocou naquilo. Então é natural que você não se sinta, entende, confortável de lidar com isso. A grande questão é, né, você com esse nível de inteligência, de competência que você tem, você permitir que uma crença como essa, ela controle você e que um sentimento de medo, que se fosse uma questão de um projeto de negócios, de um projeto empresarial, um medo que aparecesse lá, você aplicaria uma série de técnicas, uma série de SWOTs e de diversas ferramentas, né, que o próprio coaching, por exemplo, traz para gente, e você solucionaria aquilo. Então, essas habilidades, essas competências que você tem, elas são todas úteis para você poder lidar com as emoções. A questão é, vai existir algumas peculiaridades que você vai precisar aprender e para você, por exemplo, que vivencia esse tipo de experiência, é favorável, na minha percepção, pelo menos, que a pessoa que te guie, que te oriente nesse tipo de jornada, que seja uma pessoa mais racional, que seja uma pessoa mais técnica, que seja uma pessoa mais mental, que não seja uma pessoa tão emocional, sabe, aquela coisa assim, tipo, aquele acolhimento como se fosse uma avózinha, um avôzinho que vai lá e passa a mão na cabeça, não, mas uma pessoa mais estratégica, uma pessoa mais racional mesmo, mais, voltada para uma área de pensamento, para uma área mais de ferramentas pragmáticas, porque isso já utilizaria o quê? O que você já tem como competência e como habilidade, que é essa área que você já alcançou do seu ser.
Porque o nosso ser ele vai realmente se expandindo, né, a expansão de consciência, né, ela é, né, o parte da jornada da nossa experiência. É claro, existem aqueles que querem já se liberar do processo reencarnatório, e aí estão no outro nível de busca, que não quer mais expandir consciência no sentido de aprender novas habilidades, mas sim no sentido de: "Olha, eu não quero mais voltar, eu quero me liberar, eu quero ter uma oportunidade de não precisar mais assumir esse compromisso estar vindo aqui para fazer coisas e assumir responsabilidades." E existem esses grupos. Só que para a maioria, né, de nós, o que existe na verdade é um desejo não, de continuidade, de evolução, de alcançar outros níveis de realização. E nesse sentido, então, você que está vivenciando essa experiência, esse é o momento de expansão de consciência que você precisa e você já tem o recurso a seu favor. A questão é você se permitir, né, ultrapassar esses preconceitos e essas construções culturais, ideológicas, das quais foi colocando você na identificação de você achar que você é esses papéis que você assume com bastante excelência, com bastante qualidade. Quando na verdade você não é esses papéis, você executa esses papéis. O que você é algo muito maior, é algo muito mais exuberante do que isso. Só que a expressão desse algo mais exuberante exige de você uma certa amplitude emocional, porque existem determinadas realizações na vida que você só vai conseguir realmente alcançar com uma abertura e uma disponibilidade emocional e afetiva. E esse tipo de realização e de experiência não é o tipo de experiência que o dinheiro pode comprar. O dinheiro ele pode te favorecer um processo que faça uma intermediação, que seja um intermediário entre você e essa experiência emocional. Só que o dinheiro ele não pode comprar essa experiência emocional, essa experiência existencial que o seu encontro com essa parte sua que é afetiva, que é emocional, te possibilita. Então veja bem, você está abrindo mão de uma oportunidade incrível, porque você não sabe qual será o seu próximo processo reencarnatório, se você realmente vai ter as mesmas possibilidades e condições favoráveis como você está tendo nesse momento. Então, assim, a minha sugestão, né, é que você considere fortemente, sabe, você aproveitar essa conquista, né, esse mérito pelo seu esforço, pela sua dedicação, por toda essa entrega que você teve ao seu aspecto profissional, financeiro da sua vida, e agora você colocar esses recursos também para trabalhar a favor desse aspecto. Porque é basicamente aquilo, né, quando você está numa equipe. Se você tem ali, né, um profissional sênior e entra ali, um júnior, então, o que acontece? Existe alguém ali, né, um estagiário, e ele precisa dos recursos de inteligência, de capacidade, de compreensão de insights desse sênior. E quando ele se relaciona com esse júnior, com esse estagiário ele vai se desenvolver muito mais rápido e com muito menos sofrimento. Então, esse aspecto do seu ser, que é esse estagiário, é esse júnior, ele pode ser favorecido por esse aspecto que você já alcançou de senioridade, conhecimento, de especialização nessas outras áreas da sua vida. Então, chegou o momento da gente começar a desmistificar, né? Parar de separar a parte mental da parte emocional, porque elas fazem parte de um único sistema que é o ser. Então, as emoções, a parte afetiva, emocional e a parte mental é parte de um único sistema. E o papel da mente é ir na frente para auxiliar as emoções, para conseguirem ter um direcionamento mais consciente da experiência. Então, se você já alcançou esse nível de racionalidade, para você agora alcançar essa elevação da sua compreensão emocional, você tem isso a seu favor. Então, essa ideia que a gente criou de que as coisas são contrárias, de que uma pessoa muito racional, ela não vai ter facilidade com as emoções, são outras barreiras que foram construídas por dificuldades de pessoas que tiveram essas dificuldades e que não souberam como usar ferramentas que pudessem auxiliar elas na jornada de desenvolver um emocional mais consciente. Mas não quer dizer que seja a realidade de todo mundo. Então não pegue essas crenças e essas construções e traga para a sua realidade, porque você tem todo o direito poder viver essa transformação. Então, se faz sentido para você, entende, esse tipo de percepção e essa oportunidade, fica o convite para você decidir o que você quer fazer com a sua vida, porque a oportunidade ela está na sua mão e ela é mérito do seu esforço, da sua dedicação. Claro, existem as graças divinas, com certeza, a graça divina maravilhosa, né? Essa consciência suprema, incrível, maravilhosa que nos abençoa
com tudo isso da qual nós somos parte, da qual nós somos expressão. Então, além, né, de toda essa graça e além de todo esse esforço, existe também o quê? Existe os ciclos, e esse ciclo, sabe, que a humanidade como um todo, ela está atravessando e você pode olhar para o lado, o despertar de uma consciência mais ampliada, entende, de uma percepção humana mais voltada, sabe, para valores, que sejam bons para si mesmo, em primeiro lugar, e para os outros, né, ela está vindo cada vez mais, porque a gente está saindo dessa ideia de que a vida ela é apenas uma conquista material, mas a gente está começando a integrar que a materialidade ela faz parte de um plano também outro, que é essa parte mais energética, mais espiritual, e que uma não anula a outra, e que ambas elas são complementos e são expressão de uma única experiência que é o quê? Que é a vida. Então a vida ela não é apenas material, não é apenas espiritual, ela é um mix e uma combinação de todos esses processos, e quando a gente consegue então aceitar e integrar tudo isso de forma racional, de forma coerente, de forma prática e pragmática, sabe, sem precisar da necessidade, por exemplo, de uma fé cega, dogmática, mas sim uma compreensão embasada em estudos, em empiria, sabe, em intuição, mas a sua intuição, não a intuição da outra pessoa, a sua própria intuição. Então não vá pela intuição do outro, vá pela tua própria intuição, porque a vida ela se comunica com você naquilo que você precisa, da forma como você é capaz de compreender e perceber. Então não importa a percepção e a intuição que eu tenho, o que importa na sua vida é a sua percepção e a sua intuição. E tudo isso pode ser integrado. E hoje a humanidade está num ponto de consciência que existem inúmeras ferramentas para fazer isso. Então, se você realmente acredita, né, que isso tem a ver com o momento que você se encontra, mergulha, sabe? Tipo assim, se permita, porque você não vai perder nada, você não está correndo nenhum risco real, entende? O risco que você corre, na verdade, é de você não se permitir e você perder uma janela de oportunidade magnífica, porque hoje, esse momento tecnológico e consciencial que a gente tem, de informação que a gente tem, ele é um prato perfeito para a gente poder, sabe, viver um banquete de expansão de consciência. Tá tudo acessível a nós. Então, espero que você possa aproveitar, né, essa oportunidade que a vida está te oferecendo. E caso você tenha interesse também em aprofundar, né, você pode entrar em contato comigo. Aqui embaixo tem as minhas informações, WhatsApp, Instagram, para você poder consultar sobre mentoria, sobre os cursos que eu ofereço. E não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você acredita que vai favorecer ela. E comenta aqui embaixo, sabe? Né, qual que é a sua melhor qualidade, sabe? Qual que é o seu melhor talento e como que você gostaria, sabe? E o que que você gostaria de desenvolver além desse talento? Então, traz aqui embaixo qual que é o seu melhor talento e qual que seria a habilidade emocional que você gostaria de desenvolver. Vamos encontrar uma forma de conectar isso que você tem de talento com aquilo que você quer desenvolver e existem essas possibilidades. Então, não se esqueça de comentar. Se você ficar com vergonha de comentar publicamente, me chama na DM do Instagram, me chama no WhatsApp, manda lá no privado. Vai ser um prazer, né, estar aqui com você, poder te responder. E, é claro, né, esse vídeo ele faz parte da série O Despertar da Potência Interior. Então, vamos juntos no despertar dessa potência, a sua potência interior que já está aí dentro de você, ela já existe, ela já é real, entende? E ela só está, na verdade, esperando a sua escolha e a sua decisão de você possibilitar, viabilizar com que ela se expresse e que você possa viver realmente o máximo do potencial do ser que você já é. Não que você vai se tornar, você já é. Então, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.